1973 foi um ano marcado por grandes estreias na música brasileira. Dentre elas, a de um grupo inovador chamado Secos e Molhados. O trio, formado por João Ricardo, Gerson Conrad e Ney Matogrosso, chocou o país com seu visual andrógeno e suas performances provocantes. Ao musicar poemas de autores consagrados, a banda driblou a censura imposta pelo regime militar. Com temas universais e apartidários, os versos políticos ficavam nas entrelinhas e, dessa forma, conseguiam chegar até o público. Gerson Conrad, ex-integrante da banda, conta como criou a melodia de Rosa de Hiroshima, um poema até então pouco conhecido de Vinícius de Moraes. Foi durante o processo de confecção de repertório, que nós estávamos lendo muita coisa, acabou caindo na minha mão uma antologia poética sobre Vinícius de Moraes. Eu cheguei em casa com essa antologia, era um livrinho pequeno, na verdade, e joguei ele sobre a minha escrivaninha, né? E, coincidentemente, ele caiu aberto exatamente onde estava o poema Rosa de Hiroshima. Eu fui dormir com aquilo tão fervilhando na minha cabeça que, quando foi no meio da madrugada, eu acordei e, conversando comigo mesmo, falei assim, acho que eu tenho o caminho, né? O poema já é forte por si só, eu vou buscar uma melodia que seja contraponto disso, uma melodia doce, não agressiva. Pensei nas crianças mudas telepáticas. Pensei nas meninas cegas inexatas. Eu havia musicado o poema do Vinícius e nós estávamos no início do Secos e Molhados, bem no iniciozinho mesmo. Não tínhamos nem sequer gravado o disco ainda. Mas nós fomos convidados para gravar um programa que existia na TV Bandeirantes. Quando eu estava no camarim, alguém bateu a porta do camarim e falou assim, olha, Vinícius e Toquinho estão no camarim ao lado. Eu, mais do que depressa, peguei meu instrumento, com a maior cara dura, bati a porta do camarim deles, me apresentei e falei para o Vinícius, tomei a liberdade de musicar um poema seu. Ele fez assim, e qual foi o poema, né, que você musicou? Eu falei, foi Rosa de Hiroshima. Ele tomou um susto, né? Ele falou assim, menino, esse poema eu escrevi quando eu ainda era diplomata. Daí ele, mais do que depressa, falou assim, né, com os olhos cheios de lágrimas, falou, olha, me mostra a música, né? No meio da música, ele pegou no meu braço, interrompeu, pegou e falou assim, menino, tenha certeza que a sua música vai eternizar o meu poema. A prece pacifista, musicada por Gerson, é um dos hits do primeiro LP dos Secos e Molhados, lançado em agosto de 73. As faixas Sangue Latino e Elvira também se tornaram grandes sucessos ao misturar rock, modinha e fado português. O álbum agradou tanto o público e a crítica que chegou a alcançar a marca de 1 milhão de cópias vendidas, algo extraordinário para a época. Eu acho sim que o Secos ele foi um fenômeno musical muito antes de Mamonas e RPM. Talvez foi a primeira banda a explodir, de sacudir a indústria musical, a ponto de chegarem a derreter discos de outros artistas para pegar matéria-prima para imprensar Secos e Molhados. Tem um disco que hoje virou cult por conta disso até, que era o disco do Arthur Verocai, talentoso músico brasileiro, né? Tinha lançado um disco pela Continental, mas era um músico muito hermético, assim. Não fez sucesso e a gravadora estava sem matéria-prima, ela não teve dúvida. Foi lá e derreteu todo o disco do moço para fazer Secos e Molhados. A euforia em torno do conjunto teve seu auge em 1974, quando milhares de pessoas se reuniram no estádio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Secos e Molhados foi o primeiro grupo a lotar um estádio com mais de 25 mil
pessoas de capacidade, o primeiro grupo brasileiro a fazer isso, né? E foi, assim, uma emoção muito grande aquilo lá. Tudo lotado, tudo esgotado. Todas as arquibancadas, as cadeiras, poltronas, tudo. Quantas pessoas cabem aqui? São umas 20 mil. Agora disse que tem fora mais 20 mil. Eu tinha feito uns discos dos Mutantes e do Arnaldo Batista, que a gente virou uma gravadora, e eu comecei a fazer tiragens exclusivas para Baratos Afins. E isso também despertou a curiosidade da gravadora Continental, e ela me passou o catálogo dela para mim escolher alguns títulos que eu achava que eram relevantes para ser reeditado. E um dos primeiros que eu escolhi foi os Secos e Molhados, né? Então nós fizemos um pacto com eles, que a gente faria 1000, que era uma quantidade mínima satisfatória para a gravadora não ficar no vermelho, e eu assumiria 300 cópias dessa. Se não vendesse depois, eu assumiria o resto, mas eu nunca precisei. Eu peguei as 300 cópias, a minha sumiu muito antes da minha exclusividade, a gravadora botou no mercado e nunca mais saiu, que era essa edição aqui, A Volta dos Secos e Molhados. Mesmo após 5 décadas do lançamento de seu álbum de estreia, a banda ainda conquista novos fãs. Seja pela influência dos pais, dos amigos ou da internet, jovens redescobrem o disco das cabeças e se impressionam com a ousadia das faixas. Acho que deve ter mais ou menos já uns 12, 13 anos que eu escuto o álbum. Na época eu estava começando a me inserir um pouco no glam rock, então foi puramente pela estética que eu fui atrás da banda. Só que quando eu ouvi, eu percebi que não fazia muito sentido com a estética que eu estava acostumada, aquele glam rock inglês, né? Então, como eu tinha muito já apego por MPB, por rock progressivo e coisas do gênero, eu percebi todas essas nuances na banda e foi algo que eu vi que era uma banda totalmente diferenciada do que eu já tinha ouvido até então. Eu cresci numa casa bastante musical, né, de cinema, então eu, desde pequeno meus pais me mostravam músicas, né? E eles me mostrando bastante coisa dos anos 70, né, principalmente, eu acabei, nas minhas pesquisas, chegando no primeiro álbum dos Secos e Molhados, né. A primeira música que eu ouvi foi logo a minha música favorita da vida, né, que é Sangue Latino. Eu tinha 8 anos de idade, eu ouvi aquela melodia, aquela letra, eu chorei, me emocionei. Tem alguns discos que são mágicos, são eternos, né, então eles marcam mesmo, né.